marido estava se encontrando escondido com sua melhor amiga, e então ela me mandou uma mensagem dizendo que está grávida de seu filho. O único problema no meu casamento sempre foi a melhor amiga dele, Laura, e quando descobri que ele estava mentindo sobre fazer hora extra no trabalho para poder se encontrar com ela, fiquei tentada a terminar tudo. É claro que pensei que eles estavam dormindo juntos, mas dei o benefício da dúvida ao meu marido e vasculhei suas mensagens. Surpreendentemente, ele não teve problema com isso, e quando eu li as conversas, não havia sinal de infidelidade. O motivo pelo qual ele estava passando mais tempo com ela recentemente era porque estava chegando o aniversário de 5 anos da morte da irmã mais velha de Laura, e nessa época Laura sempre ficava extremamente deprimida. Isso realmente me acalmou, e embora eu estivesse definitivamente magoada com o fato de meu marido não ter me contado a verdade sobre o que estava fazendo, eu consegui aceitar que ele estava apenas sendo um ótimo amigo. Algum tempo se passou, e as coisas ficaram bem, até que meu marido me convidou para o aniversário da mãe de Laura. Eu estava bem com isso, e até animada, porque queria fazer mais amizades femininas e ter noites de garotas para aliviar o estresse do trabalho. Achei que talvez pudesse conhecer algumas garotas lá. Quando entramos na casa, eu esperava uma reunião simples. E então Laura fez algo que eu nunca tinha visto antes em todas as vezes em que ela e meu marido saímos juntos. Ela literalmente correu até ele, feliz, e imediatamente se agarrou ao braço dele, arrastando-o para o jardim sem nem ao menos me dizer oi. Meu marido nem voltou para me buscar ou qualquer coisa depois de ser arrastado. Então fui para a cozinha pedir uma bebida, onde fui recebida pela mãe de Laura. Ela é uma pessoa adorável, e tivemos uma conversa agradável sobre nossas vidas. E ela se certificou de que eu me sentisse bem-vinda. A reunião em si não foi nada de especial até chegar o momento do jantar. Eu me sentei ao lado do meu marido, e Laura veio até mim e pediu que eu trocasse de lugar. Perguntei por quê, já que o único outro lugar disponível era ao lado do tio e da mãe dela. E como o jantar era para a mãe dela, não seria melhor que ela se sentasse ao lado da mãe? Laura respondeu com: porque eu quero me sentar ao lado dele. Eu me virei para o meu marido, esperando apoio, e ele me pegou totalmente desprevenida, apenas balançando a cabeça e me dizendo para sair, afirmando que eu estava sendo infantil e fazendo uma cena por causa dos lugares. Nesse ponto, eu senti meu sangue ferver, porque estava óbvio o que Laura estava fazendo, e meu marido estava apenas aceitando. Eu me levantei e disse a ele que me sentia desconfortável, e que precisava ir ao banheiro e perguntei onde ficava. Laura me disse, e eu saí da mesa fazendo exercícios de respiração para me acalmar. Acabei mandando uma mensagem para o meu irmão no banheiro, e ele disse que eu estava com ciúmes e que estava exagerando. Então eu concordei e voltei para a mesa, sentando-me ao lado da mãe de Laura. O tempo todo, meu marido e Laura riam, e parecia que tudo o que ele dizia era engraçado para ela. Ela continuava a esfregar as costas dele, tocar os braços e dizer como ele estava mais forte, e ela me olhava com um ar de superioridade. O ponto de ruptura foi quando coloquei um pouco de carne no meu prato e ela disse: você vai comer tudo isso mesmo? Eu congelei de vergonha enquanto meu marido e ela riam dessa piada dela. A mãe dela se levantou para me defender, dizendo que o comentário foi inapropriado e que os convidados deveriam ser tratados com respeito. Mas Laura ignorou isso. Ela é muito bonita, magra e malha. Então, vindo dela, esse comentário me magoou ainda mais. Eu me levantei da cadeira, saí pela porta da frente e liguei para o meu pai. Eu disse a ele para me buscar e que explicaria o motivo no carro. Quando entrei no carro, desabei e contei tudo. Ele disse que eu provavelmente estava exagerando, mas que a situação era muito estranha e que eu era bem-vinda para ficar com ele por um tempo. Eu agradeci e voltei para nossa casa. Enquanto me acomodava, meu celular começou a receber uma enxurrada de mensagens do meu marido e de Laura. Eu li as mensagens e, para meu horror, meu marido dizia que eu havia arruinado o jantar inteiro e que iria passar a noite na casa dela. Em seguida, li o que Laura escreveu, dizendo que eu tinha estragado a noite dela por causa do meu comportamento de pick-me. Depois de pesquisar esse termo, fiquei ainda mais irritada porque percebi que ela é a verdadeira definição de uma pick-me. Meu marido chegou em casa por volta das 17 horas, vindo da casa de Laura. E eu imediatamente disse que deixar sua esposa e passar a noite na casa de outra mulher era nojento. Ele começou a gritar, dizendo que eu estava exagerando novamente e que eu precisava de terapia para meus problemas de ciúmes. Por cerca de um mês, meu marido ficou mais distante e frio, e eu pude sentir que nossa briga abriu um abismo entre nós. Nosso casamento estava definitivamente em declínio, e embora não estivéssemos discutindo ou algo do tipo, eu sentia que as coisas estavam muito tensas em casa. Mal falávamos, definitivamente não tínhamos intimidade, e eu tinha que lidar com ele indo até a casa da Laura cerca de uma vez por semana. Eu mordi a língua, no entanto, e me segurei, esperando que isso fosse apenas uma fase dentro do nosso casamento, e torcendo por uma luz no fim do túnel. Isso até eu receber uma mensagem da Laura com um teste de gravidez positivo, e uma ameaça dizendo que deveríamos nos divorciar porque o filho era do meu marido. Eu congelei completamente e, honestamente, não sabia como reagir. Meu marido chegou em casa por volta das 18 horas naquele dia, jogou as chaves de lado e subiu as escadas sem dizer nada para mim. Achei isso um pouco rude e subi atrás dele, dizendo que precisávamos conversar, mas ele disse que estava cansado e precisava dormir, o que só me deixou mais irritada, pois eu estava falando sério. Eu estava à beira das lágrimas naquele momento porque me sentia tão negligenciada, mas consegui segurá-las por enquanto. Disse a ele, já na metade da escada, que eu sabia sobre ele e a Laura, e esperava que ele ficasse com cara de culpado, mas para minha surpresa ele apenas olhou para mim confuso. Continuei explicando o meu lado, o texto e o que parecia ser, e ele acabou rindo na minha cara. Isso me encheu de tanta raiva porque eu já tinha aguentado o suficiente. Passei por ele em direção ao nosso quarto, peguei uma mala debaixo da cama e comecei a arrumar as coisas dele. Ele começou a gritar comigo, dizendo coisas horríveis, mas eu não ouvi a maior parte, pois estava chorando descontroladamente e ocupada enfiando todas as roupas dele na mala. Agora você pode assistir a segunda parte pressionando compartilhar. E depois mais.